É tempo de eu parar de deixar todas as coisas ao meu redor controlar-me, porque como um cristão eu tenho Cristo em mim, e maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Em Romanos 8:37 diz assim: mas em todas estas coisas, não quando terminarem, mas bem no meio delas, nós somos mais do que vencedores. Através de Cristo, que nos ama. Agora, isso não significa que você vai gostar dos problemas, não significa que você não vai se magoar ou passar por algumas coisas. Mas eu quero te dizer uma coisa: atitude. Cara, se nós pudermos realmente entender o poder da atitude, sabe, tem muitas coisas que as pessoas podem tirar de você, mas sua atitude pertence só a você. E se você não quiser ter uma atitude ruim, ninguém pode fazer com que você tenha uma atitude ruim. Quero dizer que quando nós lemos sobre a vida de José, parece, e a Bíblia não deixou nada de fora, que ele teve uma ótima atitude enquanto esteve na prisão por 13 anos por algo que ele não tinha feito. Sim, é incrível. Cara, passei a maior parte da minha vida com uma má atitude. Se eu tivesse um pequeno problema, eu o transformava em um grande problema à noite. Apenas atitudes ruins, sentir pena de nós mesmos, ficar ressentido com as pessoas. E sabe, pobre de mim, ninguém está tão mal quanto eu estou. E sabe, nós precisamos tomar uma decisão. Eu não vou perder nem mais um dia da minha vida sendo infeliz. Soa bem? Porque veja, eu acredito de todo o meu coração que Deus quer que sejamos felizes. Eu senti como se o Senhor tivesse falado ao meu coração na semana passada. Um simples, seja feliz hoje. Sabe, Deus se alegra quando estamos felizes, sabe? Se você tem filhos, você sabe que gosta de vê-los felizes. Ninguém quer ver os seus filhos infelizes. E Deus não quer nos ver infelizes. Eu acho que uma das coisas que nós podemos fazer por Ele é servi-lo com alegria. E é o que o Salmo 100 está dizendo: sirva ao Senhor com alegria. Se você ainda não sabe qual é o seu propósito, basta começar com: bem, eu vou servir ao Senhor com alegria. E Ele levará outras coisas boas. Sabe, realmente, nós acabamos tendo essa atitude. Bem, é tão difícil. É tão difícil, Deus, é tão difícil. A vida é tão difícil. Isso é tão difícil. Mas você quer saber? Realmente Deus nos dá respostas super simples, que produzem surpreendentes resultados em nossas vidas. Não vou aprofundar muito nesse assunto aqui. Vou falar sobre ele só por um minuto, de como realmente nós pensamos que perdoar as pessoas que nos feriram é tão difícil. Mas sabe o que é difícil? Ser amargo por toda a sua vida. Agora, isso é difícil. E nem mesmo é muito esperto quando alguém magoa-nos e nós ainda estamos bravos e magoados um mês depois e eles provavelmente nem sabem disso, e se sabem, não se importam, e eles estão lá fora se divertindo, e nós estamos aqui sendo infelizes. E Deus nos dá uma resposta tão simples, uma resposta simples. Deixa pra lá, livre-se disso. Sabe, há momentos em que eu tenho que me dizer: sabe, Joyce, provavelmente você magoou as pessoas muitas vezes e nem percebeu que fez isso. Acreditar no melhor das pessoas quando elas magoam você é tão poderoso. Porque imediatamente isso ajuda você. E aqui está o ponto principal. Se um dia eles maltrataram você de propósito, e Deus ainda não pôde trazê-los para um lugar de arrependimento, que você faz o que deveria fazer diante de Deus, Deus vai lidar com eles e ainda irá recompensar você. Então, é simples. Apenas deixe ir. Alguns de vocês estão arrastando coisas que aconteceram há 20 anos atrás. Quero dizer, sério. Eu sei disso porque eu fiz isso durante anos e anos e anos. E eu estava zangada com minha mãe e com meu pai. Eu odiava minha mãe e o meu pai. E eu odiava as pessoas que não me ajudaram. Eu estava zangado com eles. Eu estava zangado com todo mundo. E eu fico tão feliz por ter me casado com um homem que tinha uma boa atitude. Sabe por quê? Eu nunca tinha convivido com alguém com uma boa atitude. Eu achava que ter uma atitude ruim era um modo de vida. Talvez você tenha crescido em um ambiente negativo e você ainda não ouviu uma boa notícia que você pode controlar a sua atitude. E ela não precisa ser ruim para a pessoa ao seu lado e diga: você não precisa ter uma atitude ruim. Se você está tendo um dia ruim, a primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer, está pronto para isso? A primeira coisa que eu gostaria de incentivá-lo a fazer é ter uma boa conversa com Deus. Agora, eu propositadamente não disse ore. Embora orar seja uma conversa com Deus,
Mas eu não vou usar essa palavra agora porque eu penso que algumas vezes nós temos a mania de espiritualizarmos tanto a ideia de oração que, às vezes, quando você ouve muitas coisas, então isso pode apenas chegar ao ponto em que nada tem muito significado para você. Eu sei, você tem um problema, ore então a respeito. Bem, eu estou dizendo, vamos dizer que alguém feriu você, seus sentimentos. Bem, reserve um momento e tenha uma conversa com Deus. Você pode apenas dizer: Senhor, o Senhor sabe que isso me feriu. Então eu peço que o Senhor me conforte. Ajude-me, Senhor, a não apenas ter um dia ruim por causa de uma coisa que aconteceu. Eu amo você, Senhor, eu quero fazer as coisas que você quer que eu faça. Eu sei que você não quer que eu fique chateado. E siga com a sua vida. Para você passou tudo para uma única pessoa que realmente pode ajudá-lo. Agora eu disse, tenha uma conversa com Deus, mas veja, conversar significa falar e ouvir. E sabe, infelizmente, cara, eu frequentei a igreja por anos e anos e anos antes de eu saber que eu podia ouvir de Deus. E existem grandes grupos de cristãos que só de você falar a respeito de ouvir de Deus, eles estão prontos para simplesmente achar isso tudo uma loucura, sabe? Você conta a alguém, eu ouvi de Deus, e imediatamente eles querem te dar um remédio, eles acham que você é doido ou algo desse tipo, sabe? Eu não sei como uma pessoa pode ler a Bíblia e pensar que Deus não fala com o povo dele. Sabe, ele falou com Abraão, ele falou com Moisés, ele falou com José, quero dizer, ele falou com Isaac, quero dizer, com tantos homens ao longo da história. E todos esses exemplos eu os tirei da antiga aliança. Quando nós chegamos à nova e nascemos de novo, ele está morando dentro de nós. Ele disse, eu não vou apenas estar com você, mas eu vou estar em você. E assim, uau! Agora, quando eu digo tenha uma conversa com Deus, eu não vou dizer que você vai andar por aí ouvindo vozes o dia inteiro. Não é isso que eu estou falando. Mas eu quero conversar com você um pouco sobre uma variedade de maneiras que nós ouvimos de Deus. Então, por que muitas pessoas pensam que não ouvem de Deus quando ouvem? Porque elas estão procurando por algo que realmente não existe. Mas antes de tudo, apenas algumas escrituras para que você saiba que Deus quer que conversemos com Ele e Ele fala conosco. Salmo 5:3. De manhã ouves a minha voz, ó Senhor. De manhã eu preparo uma oração, um sacrifício. Então as nossas orações são como sacrifícios subindo até Deus. Por ti eu espero e observo para que você possa falar ao meu coração. Agora, tem coisa mais simples? Mas quer saber? Eu sublinhei a palavra preparo de laranja porque eu queria destacá-la. Eu preparo uma oração. Eu acho que às vezes nós precisamos de pensar sobre o que nós queremos pedir a Deus e parar de jogar um monte de palavras para que possamos cumprir o tempo de oração e nos sentir bem com relação a nós espiritualmente. E para ser honesta, quase sempre, até que nós aprendamos melhor, nós passamos tanto tempo tentando impressionar Deus com a nossa eloquência. Sabe, Deus tentou ensinar-me a vida inteira e Ele tem me lembrado de vez em quando. Joyce, quando você orar, peça-me o que você deseja e precisa com o mínimo de palavras possíveis. E é difícil, porque nós achamos que nós temos que ir mais e mais e dizer a mesma coisa 4 vezes de novo e de novo e de novo, mudar o tom, impostar a nossa voz. Então apenas tente dizer, Senhor, eu pequei, perdoe meus pecados, obrigada. Vamos lá, eu estou propondo esse desafio. Ou não seria assim, ó Deus, perdoe-me, Deus me perdoe, pelo amor de Deus me perdoe, ó Deus, por favor, perdoe-me, eu não vou fazer isso nunca mais, perdoe-me. Certo, ouça, alguém já veio até você, porque isso aconteceu comigo, sabe? Vieram e me disseram, posso fazer uma pergunta? Claro. Depois de terem falado 7 minutos, finalmente eu perguntei, ei, você tem uma pergunta? Eu acho que às vezes Deus fica com a gente assim também, ei, você realmente queria pedir alguma coisa? Então, eu preparo uma oração. Isso não significa que você tenha que se sentar e fazer um esboço antes de orar, mas eu acho que a oração é assim tão poderosa que nós precisamos começar a tratá-la tal como ela é e perceber que nós estamos falando com o ser mais poderoso desse universo, para quem nada é impossível. E sabe, em Filipenses 4:6, e provavelmente vou voltar a isso,
Mais tarde, na Bíblia Amplificada, diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as coisas, pela oração e súplicas. E a Bíblia Amplificada amplia isto e ela diz: pedidos definitivos. Veja, eu gosto disso. Ele está dizendo: tenha certeza do que quer e deixe isso claro. Vamos, isso ajuda alguém? Não deixe de saber o que você quer. Mas veja, nós pensamos que somos mais espirituais se nós dissermos uma multidão de palavras. Eu não quero me meter em problemas aqui com algumas pessoas quando eu digo isso, mas eu nem penso necessariamente que a oração tenha que durar muito tempo. Eu prefiro orar mais vezes ao longo do dia, então ser significativa em cada coisa que eu orar, apenas fazer o que eu fiz durante anos e anos, me fechar em uma sala em algum lugar e gritar com o diabo e tentar falar com Deus por 1 hora para cumprir o meu tempo, para poder dizer a todos do grupo: eu orei por 1 hora hoje. Se você me perguntar por quanto tempo eu oro, não tem como eu te dizer isso, sabe? Eu não tenho ideia. Eu não sei se você deveria ter também. Eu não quero me levantar de manhã, orar e depois fazer uma pequena oração antes de deitar à noite e tentar lidar com o resto do dia sozinha. Toda vez que tem alguma coisa ferindo-me, ou incomodando-me, ou pressionando a mim, ou há um peso em meu coração, ou há um desafio, imediatamente eu quero conversar com Deus. Eu não quero esperar a hora da oração para ter ajuda. Eu quero falar com Deus sobre tudo e observar e esperar que Ele responda-me na minha vida. Agora, tenho dito isso, não há nada de errado com a disciplina. Eu acho uma coisa linda a disciplina. Eu sou muito disciplinada. Quando me levanto pela manhã, eu passo minhas primeiras horas do dia com Deus. Porque você realmente não queira me conhecer até eu ter passado algum tempo com Ele. Confie em mim. É melhor Deus me receber antes de você. E muitos de vocês são assim também, só não descobriram ainda. Pare de reclamar e só agradeça. Com certeza não tem uma pessoa aqui que não tenha muito para agradecer. Eu sou grata por ter uma casa, uma cama para dormir, comida para comer, um punhado de amigos decentes. Amém? Sou grata por ter roupas bonitas. Eu sou tão grata por Deus ter me chamado para pregar a palavra. Eu amo o que Deus me chamou para fazer. Eu sou muito grata pelo que eu sei. Quantos aqui são gratos pelo que sabem? Senhor, tenha misericórdia. Eu disse ontem à noite, sabe? Quando eu assisto televisão, eu sempre digo: sou muito grata pelo que eu sei, porque posso simplesmente, eu sei, isso não está certo, e assim então eu posso imediatamente jogar fora as coisas que estão erradas. Mas pense nas pessoas que estão sendo educadas por Hollywood e não sabem de mais nada. Todo mundo hoje pensa, sabe, é divertido morar juntos, alguém precisa se casar? Não, tem vergonha, não se importam de dizer: bem, sabe, esse é o nosso próximo passo, sabe, você namora e depois mora junto por um tempo para ver se vai dar certo antes de se casar. Sabe isso? Então, tem alguém lendo a Bíblia e, sabe, pode haver alguém aqui hoje que está nessa situação e não estou tentando te condenar, só estou dizendo que não é isso que Deus quer que você faça. E se você quer ter uma vida boa, tem que fazer do jeito de Deus. Ouvi falar de uma igreja de um pastor. Ele sabia que havia muitos casais da igreja que estavam morando juntos e disse: eu sei que há muitos de vocês que estão só morando juntos e alguns fazem isso por causa, sabe, não tem dinheiro para fazer isso, não tem dinheiro para fazer aquilo ou o que quer que seja. E ele disse: vou pregar por 1 semana sobre casamento e então vamos ter uma cerimônia de casamento coletivo. E então a igreja vai pagar para vocês terem uma maravilhosa festa de casamento. E 83 casais se casaram. Sabe, às vezes tudo o que precisamos fazer, e é isso que me deixa bem brava. Eu não posso simplesmente dar um tapinha na sua cabeça e dizer: o que você quiser fazer está bem. Eu vou ter que responder a Deus. E como ministros do Evangelho, nós temos que lhes dizer o que está errado. Isso não significa que não lhes amamos. Mas se está errado, de acordo com a palavra, então está errado. E nós queremos te ajudar a consertar as coisas. Amém? Vamos, nós temos que nos posicionar. Isso não significa que não amamos as pessoas. Eu amo as pessoas. Eu amo as pessoas, eu amo os pecadores, eu amo todo mundo. Mas
Sabe, a igreja não funciona da maneira que funcionava na Bíblia. Sabe, na Bíblia eles não toleravam isso na igreja. Eles confrontavam as pessoas em amor. Se alguém não se importa o suficiente com você para assumir um compromisso real com você, então respeite a si mesmo o suficiente. Ok, seguindo. Se você tem mudanças acontecendo em sua vida, então mude de ideia sobre a mudança. Bem, nós não podemos mudar apenas tentando, temos que pedir a Deus que nos ajude, porque sem Ele não podemos fazer nada. Provérbios 23:7, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Eu sempre gosto de dizer, para onde a mente vai, o homem a segue. Se você ficar só pensando em sorvete, você vai sair e comprar um. Quantos sabem que estou dizendo a verdade, sabe? Você vai tirar o seu pijama, vestir a roupa, entrar no carro, ir até a loja e comprar um sorvete. Porque posso lhe dizer, no que você põe a sua mente, se você pensa muito em algo, o desejo se torna tão forte. Então, o que acontece se colocarmos nossa mente em Deus? Se colocarmos nossa mente em amar as pessoas? Eu quero ser alguém que é conhecido por amar as pessoas. Então, tenho que pensar nisso todos os dias. Todos os dias tenho que pensar em amar as pessoas com quem eu vou estar hoje. O que posso fazer para edificá-las? Eu posso elogiá-las, posso incentivá-las. Tem algo que precisam que eu possa fazer por elas? Agora vamos, eu te amo. Tire a sua mente de si mesmo. Meu docinho de coco, tire a sua mente de si mesmo e pense naquilo que você pode fazer por outras pessoas, como pode ajudar a expandir o reino. O que acontece se colocarmos nossa mente em Deus? Se colocarmos nossa mente em amar as pessoas? Eu quero ser alguém que é conhecido por amar as pessoas, sabe? Então tenho que pensar todos os dias tenho que pensar em amar as pessoas. Com quem eu vou estar hoje? O que posso fazer para edificá-las? Eu posso elogiar a eles? Posso incentivá-los a algo que eles precisam que eu possa fazer? Vamos lá, queridos, eu te amo. Tire a sua mente de si mesmo. Meu docinho de coco, tire a sua mente de si mesmo e pense no que você pode fazer por outras pessoas. Como você pode ajudar a expandir o reino. Sabia que uma única pessoa pode mudar o mundo? Steve Jobs disse, as pessoas que são loucas o bastante para pensar que podem mudar o mundo são as que o mudam. Eu me lembro de fazer uma oração muito louca um dia. Eu até me senti estúpida orando, mas senti que Deus queria que eu orasse isso e eu orei. Deus, eu oro para que você me deixe ajudar cada pessoa no planeta com a sua palavra. Cada pessoa, deixe-me ajudar cada uma. Eu não sei se já chegamos ao mundo todo, mas nosso programa de televisão está em 106 idiomas diferentes. Vou te contar como isso funciona, e isso não é para me gabar. Eu sei muito bem que eu não sou nada sem Deus, mas nós fomos para Papua Nova Guiné, isso é, lá longe em algum lugar, e fomos até lá fazer uma cruzada. E a única forma de me conhecerem lá é pela televisão. E assim, estávamos indo para a cruzada e não havia pessoas nas ruas. E eu pensei, cara, será que ninguém vai vir para a reunião? Isso vai ser horrível. E quando nós chegamos ao local, havia umas 650 mil pessoas lá, sabe? E ninguém estava nas ruas porque estavam todos na cruzada. E esse foi apenas o resultado de pessoas nos assistindo na televisão. Agora, aquele é um país. Eu posso ficar em casa e gravar 30 minutos para a televisão e alcançar mais pessoas do que eu posso alcançar correndo pelo mundo o tempo todo, me desgastando por aí. Fiquei esperta, trabalho de forma inteligente, não mais difícil. Eu amo João 11:40, que fala sobre a morte e ressurreição de Lázaro, mas Jesus disse a Maria, Marta e as outras pessoas que estavam ao redor, porque sabe, Lázaro já estava morto e Jesus iria ressuscitá-lo dos mortos, e Marta disse, ele está fedendo, já são 4 dias. Talvez você tenha algumas circunstâncias fedorentas que estão mortas há muito tempo, mas quero lhe dizer, Deus pode ressuscitar qualquer coisa. Amém? Ele pode ressuscitar o que você acha que é um casamento morto. Ele é o Deus da ressurreição. E Paulo disse, estou determinado a conhecer o poder de sua ressurreição. Poder que me tira do meio dos mortos, mesmo quando ainda estou neste corpo. Eu não sei de vocês, mas eu já decidi que eu não vou viver uma vida fraca, lamuriosa, lamentável, patética e inútil. Se Deus disser que alguém pode ter algo, eu vou ter isso. Amém? Minha certidão diz que eu tenho 80 anos, mas não me sinto com 80. Eu não vou agir como 80 e eu não vou sentar numa cadeira de balanço só porque eu tenho 80 anos.
Amém? Eu pretendo fazer isso até o meu último suspiro, seja lá quando Deus quiser que seja. Eu não tenho vontade de fazer mais nada. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu mal posso esperar para chegar no céu, mas vou ficar aqui e continuar fazendo o que estou fazendo, porque creio que as pessoas precisam disso. Não tem nada e nem ninguém em sua vida que Deus não possa mudar. Nunca jamais olhe para alguém e diga ou pense, você nunca vai mudar. Vamos lá? Você nunca vai mudar. Você não sabe o que Deus vai fazer, sabe? Paulo era terrível. Saulo era terrível. Ele matava os cristãos, caçando-os, colocando-os na prisão. E ele foi fazer uma viagem para uma cidade próxima, onde planejava matar mais gente. Mas eis que aí então, de repente, eu amo os de repentes. Paulo e Silas na prisão, louvando a Deus à meia-noite, quando de repente o anjo veio e abriu a porta da prisão. Quer saber? Tem coisas vindo para a sua vida de repente. Sabe, se você realmente pensar sobre todo esse assunto com Saulo, é simplesmente incrível. Ele era simplesmente terrível. E de repente, Jesus lhe disse, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse, Senhor, o que queres que eu faça? Ele era um cara inteligente. Paulo estava fazendo coisas erradas, mas ele realmente acreditava que estava fazendo a coisa certa para Deus. Sabe, é isso que o legalismo religioso faz com você. Ele era um fariseu legalista, religioso, e realmente achava que estava fazendo a coisa certa, sabe? E assim você conhece a história, ele ficou cego. Deus lhe disse para ir para uma certa casa, e então ele disse ao moço que era dono da casa para ir lá e colocar as mãos em Saulo, e ele seria cheio do Espírito, recuperaria a visão, e ali estava um homem que um dia estava matando pessoas, e alguns dias depois estava pregando o evangelho. Sabe de uma coisa? Eu estava arrumando a minha cama quando Deus me chamou para pregar. Você não tem que sair por aí procurando ministério. Bem, o que Deus quer que eu faça? Qual é a vontade de Deus para minha vida? Apenas viva e desfrute a vida. Tudo que tem que fazer é dizer, Deus, eu quero fazer o que você quer que eu faça. Você me mostra o que é, me diz o que é, e eu estou disposto a fazê-lo. Há tantas pessoas enlouquecendo, tentando descobrir qual é a vontade de Deus para a vida delas. Eu estava arrumando minha cama. Eu não esperava ser chamada para pregar. Na verdade, eu estava ouvindo pela primeira vez uma fita de ensino, sabe? E era sobre a história de quando Jesus disse aos discípulos para atravessar para o outro lado. E então eles se depararam com uma tempestade da proporção de um furacão. E Jesus dormiu no barco, mas chegaram do outro lado. Resumindo a história, eu fiquei muito espantada que alguém pudesse pegar uma escritura e pregá-la e manter meu interesse por uma hora. Eu não estava acostumada com pregações ungidas. Sim, quero dizer, você sabe. Eu estava arrumando minha cama e Deus apenas disse, você vai sair pelo mundo e ensinar minha palavra. E eu fui louco bastante para acreditar. Será que você é louco bastante para acreditar em, quero dizer, coisas tão distantes? Eu acho que não entendemos realmente Efésios 3:20, pois Deus é capaz de fazer excessivamente, abundantemente, além de tudo que poderíamos ousar, esperar, pedir ou pensar. Agora espere através do poder que opera em você. Recentemente eu realmente consegui entender isso. É como se Deus é capaz, mas Ele não faz isso por você. Ele faz isso através de você. Veja, então, nós somos parceiros de Deus. Eu sempre gosto de falar sobre quando Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. Agora ele estava se preparando para ressuscitar um homem. Então, obviamente, ele não precisava da ajuda de ninguém para rolar a pedra do túmulo. Mas ele disse ao povo, vão lá e rolem a pedra. Alguém ali entendeu. Ele fará a parte dele, mas não se não fizermos a nossa parte. Talvez alguns aqui tenham que rolar algumas pedras. Talvez sejam algumas pedras de ofensa que você tenha alojado aí em seu poço. Talvez alguma culpa, alguma desculpa, um monte de autopiedade.